Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa bolsa grande maravilhosa, feita em barbante, na cor mostarda, uma cor super elegante e queridinha por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma videoaula nova. E já clica no botão hypar aqui embaixo e deixe o seu hype. Isso é muito importante e ajuda demais o nosso canal a crescer. A nossa bolsa ficou medindo de altura aproximadamente 30 centímetros e de largura ficou medindo aproximadamente 36 centímetros. E ficou pesando aproximadamente 323,4 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar barbante da marca Euro-Roma, número 6, na cor mostarda. Essa quantidade que vocês estão vendo no vídeo foi o que sobrou depois que eu finalizei a bolsa. Agulha 3,5 milímetros e uma alça náutica. Vocês podem utilizar a alça da preferência de vocês. Tesoura e cola de silicone para os arremates. Vou iniciar fazendo um nozinho corrediço. Já vou contar esse nozinho corrediço como a minha primeira correntinha e vou subir um total de 77 correntinhas. Feitas as minhas 77 correntinhas, este é o lado da frente das minhas correntinhas, eu vou virar do lado avesso e observem que se forma essas alcinhas do lado avesso. E é nelas que eu vou trabalhar os meus pontos. Eu vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2, 3, 4 alcinhas do lado avesso, vou vir na quinta alcinha, ó, que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou vir na quinta alcinha, colocar a minha agulha, puxar uma alcinha do meu novelo, ó. Fiquei com 3 alcinhas. Vou fechar 2 alcinhas, fico com 2 alcinhas, fecho 2 alcinhas. E assim formou o nosso ponto alto. Nós vamos trabalhar pontos altos em toda a nossa bolsa. Essas 4 correntinhas que a gente pulou, uma correntinha é a correntinha de espaço entre um ponto e outro, e as 3 correntinhas correspondem a um ponto alto, ok? E a partir deste ponto alto que a gente fez, nós vamos fazer um total de 33 pontos altos, ó. Eu venho na próxima alcinha, vou trabalhar um ponto alto. Contando a partir deste ponto, eu vou fazer um total de 33 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada alcinha da minha correntinha. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. 5 pontos. E assim a gente vai fazendo um ponto alto para cada alcinha da correntinha até atingir 33 pontos altos. Feitos os meus 33 pontos altos, eu vou marcar este ponto aqui, ó. O ponto de número 32. Vou fazer uma marcação aqui neste ponto. Agora eu vou trabalhar diminuições. Eu vou laçar o meu fio, vou vir na próxima alcinha, ó, da minha correntinha, vou puxar o meu fio, fico com 3 alcinhas na minha agulha. Vou fechar somente 2 e vou ficar com 2 na agulha. Vou laçar o meu fio, vou vir na próxima alcinha da minha correntinha, ó. Vou inserir minha agulha, puxar uma laçada. Fiquei com 4 alcinhas na agulha. Eu vou fechar somente 2, vou ficar com 3 alcinhas. Vou laçar o meu fio na agulha, vou pular esta próxima alcinha, ó. Vou vir nessa. Insiro minha agulha, puxo uma laçada. Fiquei com 5 alcinhas na minha agulha. Fecho 2 alcinhas. Fico com 4.
Vou laçar o meu fio, vou vir na próxima alcinha, ó, da minha correntinha. Insiro minha agulha, puxo uma laçadinha, eu fiquei com 6 alcinhas na minha agulha. Vou tirar essas duas, ó, do início, vou fechar, né, essas duas. Fiquei com 5 alcinhas. Puxo o meu fio do novelo e fecho as minhas 5 alcinhas. Desta forma. Então, aqui a gente fez uma diminuição, tá? Com 4 pontos e pulando uma correntinha de base. Eu vou marcar este ponto, tá? Que a gente fez. Aqui é um ponto, então eu vou marcar ele. Vou laçar o meu fio, vou vir na próxima correntinha, ó. Vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho na próxima alcinha, faço um ponto alto. E este ponto eu vou marcar. Observe que antes desta diminuição, né, onde a gente marcou aqui no meio, eu deixei um ponto sem fazer marcação. E depois também deixei um ponto sem fazer marcação. Na próxima carreira vocês vão entender melhor o porquê destas marcações. Agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada alcinha da minha correntinha até chegar aqui, ó, na minha penúltima alcinha. O nozinho corrediço é a nossa última correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui, ok? Vai dar um total de 34 pontos, contando a partir desse ponto aqui, ó, que foi depois da nossa diminuição. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, tá? Finalizei os meus 34 pontos altos, tá? Lembrando que é contando a partir deste ponto, ó. A gente fez a diminuição aqui, conta a partir deste ponto, 34 pontos altos, tá? Estas marcações que a gente fez só vai servir para a carreira de cima, tá? Tô explicando para vocês não se confundir aqui com os marcadores. Então, conto a partir deste ponto, ó. Depois da minha diminuição feita, 34 pontos. E aqui, antes da minha diminuição feita, eu tenho 33 pontos, contando até aqui, ok? Tô explicando porque se não tiver a quantidade correta de pontos, a bolsa de vocês não vai dar certo, ok? Agora eu vou vir nesta última alcinha da correntinha, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, retorno aqui no mesmo espaço fazendo um ponto alto. Então, assim a gente finaliza a primeira carreira, tá? Contando com todos os pontos que a gente fez na carreira, dá um total de 73 pontos, tá? Eu estou contando com as 3 correntinhas iniciais, a correntinha de espaço, a diminuição, este ponto que a gente fez, ó, aqui no final, correntinha de espaço e o último ponto. Então, é o total de pontos em toda a carreira, 73 pontos, tá? Agora eu vou fazer 4 correntinhas, sendo que as 3 iniciais é um ponto alto e uma de espaço. Vou virar o meu trabalho e vamos para a segunda carreira. Laço o meu fio, neste espaço, ó, da correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular o próximo ponto, venho neste, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo este ponto, faço um ponto alto. Então, agora nós vamos intercalar um ponto alto, uma correntinha,
pula o ponto de base, né, o próximo ponto, faz um ponto alto. Correntinha, pula um de base, faz um ponto alto. Nós vamos fazer essa sequência até chegar aqui, ó, neste ponto, antes do ponto marcado. Feitos os meus pontos, ó, cheguei aqui um ponto antes do ponto marcado, né, que a gente fez a marcação na carreira anterior. Vou laçar o meu fio, ó, vou pular este ponto, vou vir no ponto marcado. Retiro o marcador, faço o meu ponto, tá? Vou retornar com o meu marcador neste ponto que eu fiz. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou laçar o meu fio na agulha, vou pular este ponto, vou vir no ponto marcado. Retiro o meu marcador, faço um ponto alto. Retorno com o meu marcador neste ponto, e ainda sem fazer nenhuma correntinha, eu laço o meu fio, pulo este ponto, venho no ponto marcado. Faço um ponto alto. Retorno com o meu marcador, tá? Então, essas marcações vai servir para a próxima carreira, tá? É muito importante fazer essas marcações para não ficar perdida nas próximas carreiras. Agora, eu vou voltar a trabalhar com correntinhas. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo este ponto de base e venho no próximo. Faço correntinha, pulo o ponto de base, venho no próximo. Correntinha, pulo o ponto de base e venho no próximo. Eu vou trabalhar desta forma até chegar neste ponto, que é o ponto antes do meu Vzinho do final. Fiz os meus pontos, tá? Contando a partir deste espaço, ó, dá 15 espaços até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me restou 2 pontos para finalizar. Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, vou pular este ponto de base, vou vir aqui no espaço, ó, no espaço da correntinha da carreira anterior. Agora eu faço uma correntinha, laço o meu fio, vou contar aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3. Vou vir na minha terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. E assim a gente finaliza a carreira, tá? Com um total de 73 pontos. Lembrando que eu estou contando com todos os pontos, tá? Inclusive aqui a correntinha inicial, né? Os 3 pontos e a correntinha de espaço. Agora eu vou fazer 4 correntinhas, sendo 3 o meu ponto alto, né? E uma correntinha de espaço. Vou virar o trabalho, laço, venho neste espaço, ó, da minha correntinha, faço um ponto alto. Então, este início sempre vai ser desta forma, tá? Subindo 4 correntinhas, sendo que 3 correntinhas eu já considero como meu ponto alto, e uma correntinha, né, a quarta correntinha no caso, a correntinha de espaço. Agora eu vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto, ó, vou fazer um ponto alto. Venho no espaço da correntinha da carreira anterior, faço um ponto alto. Venho no ponto, um ponto alto. E assim eu vou seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base e um ponto alto para cada correntinha de espaço, tá? Eu vou seguir até chegar aqui, ó, neste espaço, tá? Vou fazer ponto até chegar neste espaço antes do meu ponto marcado. Vai dar um total de 33 pontos, contando a partir deste ponto aqui, ó. Este ponto no espaço, ok? Eu vou seguir aqui fazendo e já retorno quando chegar ali.
Feitos os meus 33 pontos, tá? Cheguei até aqui, ó, no espaço, antes do meu ponto marcado, como eu havia dito para vocês, tá? Então, eu conto a partir deste ponto 33 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a diminuição. Eu vou retirar este marcador e eu vou passar este marcador para este ponto, ó. Antes do ponto que a gente colocou no espaço da correntinha. Coloco aqui, tá? Vou laçar o meu fio na agulha. Vou vir neste ponto onde estava o marcador, ó. Puxo uma laçada. Fico com 3 alcinhas na minha agulha. Laço o fio, fecho essas 2 alcinhas, ó. Laço a minha agulha com o fio do novelo. Venho no próximo espaço, ó, onde está este marcador. Retiro. Puxo uma laçada. Fico com 4 alcinhas na minha agulha. Fecho essas 2, ó. Puxando o fio do novelo. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Laço o meu fio na agulha, venho neste próximo ponto marcado, retiro o marcador, puxo uma nova laçada, fiquei com 5 alcinhas na minha agulha. Vou fechar essas 2 iniciais, fiquei com 4 alcinhas. Agora eu vou puxar o meu fio do novelo, fechando todas essas alcinhas. Vou pegar o marcador, vou marcar este ponto que eu acabei de fechar. Ó. Vou laçar o meu fio na agulha, vou vir aqui no próximo espaço, ó, da correntinha, vou fazer um ponto alto. Laço, trabalho neste ponto, ó, um ponto alto. Vou marcar este ponto. Agora eu sigo trabalhando um ponto alto para o espaço da correntinha e um ponto alto para o ponto de base, ó. Eu vou fazer os meus pontos até chegar aqui, ó, onde eu fiz o meu Vzinho, né, da carreira anterior. Feitos os meus pontos, tá? Eu fiz até este pontinho, antes do meu último ponto, tá? Então, contando, ó, a partir deste ponto aqui, ó, é sempre depois do meu ponto da diminuição. Então, contando deste ponto até este ponto, eu tenho 34 pontos. E aqui no início também eu sigo a mesma lógica de contagem. Contando deste ponto, ó, antes da minha diminuição, este pontinho aqui, eu tenho 33 pontos até aqui. Agora, eu vou vir aqui neste próximo espaço, ó, da correntinha, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, conto 3 pontos de baixo para cima, ó, 1, 2, 3. Venho no terceiro, faço o meu ponto alto. E assim a gente finaliza a nossa terceira carreira, tá? Com a mesma quantidade de pontos da primeira e da segunda. 73 pontos altos. Prosseguimos para a carreira de número 4, faço 4 correntinhas, 3 correntinhas é o meu ponto alto e uma correntinha de espaço. Viro o trabalho. Laço meu fio na agulha, venho neste espaço, ó, da correntinha que a gente fez na carreira anterior, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, laço meu fio, pulo este ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui na segunda carreira, tá? Fazendo uma sequência de uma correntinha, pulo o ponto de base, vem no próximo ponto, faz um ponto alto. Nós vamos trabalhar desta forma até chegar aqui próximo
ao marcador, ok? Trabalhei os meus pontos, cheguei aqui no próximo ponto marcado, ó. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, vou trabalhar um ponto alto aqui neste ponto marcado. E agora eu vou trabalhar sem fazer correntinha de espaço. Então, eu vou laçar o meu fio, ó, na agulha, vou pular este próximo ponto, venho neste ponto marcado, que é o ponto da diminuição da carreira anterior. Faço meu ponto alto sem espaço, né? Sem correntinha de espaço. Vou pegar o meu marcador, ó, vou retornar com ele aqui, neste ponto, e vou pegar o meu marcador que eu tirei do ponto, né? Do ponto anterior, e vou retornar com ele aqui. O próximo ponto eu vou fazer sem correntinha de espaço também, ó. Vou laçar, vou pular este ponto, venho neste ponto marcado, ó. Faço um ponto alto. Retorno com o meu marcador neste ponto. Então, na próxima carreira, nós vamos trabalhar diminuição aqui nesses 3 pontos marcados. É por isso que eu estou fazendo a marcação, tá? Para simplificar onde tem que fazer as diminuições e onde a gente tem que fazer os pontos altos sem correntinha de espaço, que é sempre aqui neste meio, ó. Tá? Agora eu vou fazer a correntinha de espaço, laçar o meu fio, vou pular este ponto, ó. Vou fazer um ponto alto. E assim eu vou seguir até chegar aqui próximo do final. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha correntinha, laçar o meu fio, ó. Vou pular este ponto, vou vir na correntinha de espaço e fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço o meu fio, conto de baixo para cima 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. E nesta carreira de número 4, ficamos com a mesma quantidade de pontos das demais carreiras, 73 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 5, fazendo 4 correntinhas, 3 correntinhas é o ponto alto, uma correntinha de espaço. Agora eu vou repetir o que eu fiz na carreira de número 3, tá? Laço meu fio, venho aqui no próximo espaço, ó, que é o espaço da correntinha, né, que a gente fez na carreira anterior. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto para cada espacinho e um ponto alto para cada ponto alto de base da carreira anterior, tá? Eu tenho que fazer esses pontos altos até obter um total de 33 pontos altos, contando com este primeiro ponto, ó. 3, 6, 7. 8, 9, 31, 32 e aqui no espaço 33, tá? Observem que dá aqui antes, né, do ponto marcado, tá? Pra gente fazer a diminuição. Então, venho no ponto marcado. Agora eu vou retirar, né? Puxo a minha laçadinha, né? Fecho 2. Deixo 2 na minha agulha. Ó, venho no próximo ponto marcado. Retiro o marcador. Puxo uma laçada, fecho essas 2 alcinhas iniciais, ó. Fico com 3. Laço, venho no próximo ponto marcado. Fecho essas 2 alcinhas iniciais, ó. Fiquei com 4 alcinhas na minha agulha, eu fecho tudo de uma vez para fazer a minha diminuição. Então, agora que a gente fez a diminuição, vamos voltar com os marcadores, ó. Vou marcar a minha diminuição.
eu vou pular este ponto antes da minha diminuição e vou marcar esse aqui, ó. Então, toda vez que vocês fizerem esta carreira, vocês vão colocar o marcador aqui no ponto da diminuição, vai deixar este ponto e vai marcar este aqui, ok? Agora, eu vou fazer um ponto aqui no espaço da correntinha e vou fazer um ponto aqui neste ponto alto da carreira anterior. Venho com o meu marcador e marco este ponto. Agora que eu fiz as marcações, eu vou prosseguir, né, colocando um ponto para cada ponto de base, até obter um total de 34 pontos, tá? Contando a partir deste ponto aqui, ó, depois da minha diminuição, ok? Então, eu já tenho 2, sigo fazendo até obter 34. Então, como vocês podem observar, eu tô repetindo o mesmo que eu fiz aqui na carreira de número 3. Feitos os meus 34 pontos, tá? Agora eu faço um ponto aqui na correntinha de espaço, faço uma correntinha, conto de baixo para cima, 1, 2, 3, faço um ponto alto aqui na terceira correntinha. Finalizamos, então, a carreira de número 5 com 73 pontos na carreira. Eu vou fazer essa sexta carreira junto com vocês, tá? Ó, eu subo 4 correntinhas, as 3 primeiras correntinhas é o meu ponto alto, uma correntinha de espaço. Viro, laço, venho no espaço, ó, da correntinha da carreira anterior, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo este ponto de base, venho no próximo, fazendo o meu ponto alto, e assim eu vou seguir até chegar ali próximo do meu ponto marcado. Cheguei aqui, ó, no meu próximo marcador, faço minha correntinha, trabalho meu ponto alto aqui no meu ponto marcado. Retorno com o meu marcador neste ponto. Fiz o meu ponto alto, agora eu vou trabalhar os pontos altos sem correntinha, tá? Sempre quando a gente chegar aqui neste ponto, né, que a gente fez a marcação, é sinal que a gente vai trabalhar os pontos altos sem correntinha de espaço. Então, vou pular o meu próximo ponto, ó, sem fazer a correntinha de espaço, laço, venho aqui no ponto marcado, ó, faço o meu ponto. Faço a marcação nesse ponto, né, pra gente saber onde é a diminuição na próxima carreira, laço sem fazer correntinha, pulo o ponto de base, venho no ponto marcado. Retiro o marcador, faço o meu ponto. Retorno com este marcador neste ponto. Agora é só dar sequência, né, fazendo uma correntinha, pulando o ponto de base, vindo no próximo ponto e fazendo um ponto alto. Então, nós vamos fazer até o final da carreira. Cheguei aqui no final, ó, faço a correntinha, ó. E sempre vai ter esse ponto, né, para me pular, laço, venho no espaço da correntinha e faço o meu ponto alto. Faço a correntinha, laço, conto de baixo para cima 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, e faço o meu ponto alto. Finalizamos a carreira de número 6 com 73 pontos, tá? Então, nós vamos fazer esta repetição até a carreira de número 22. Sempre intercalando esta carreira vazada com esta carreira cheia e sempre repetindo o mesmo que a gente fez aqui no miolo, tá? Se caso você tiver alguma dúvida referente às marcações, retorna o vídeo para sanar essas dúvidas, tá? E não ficar errado aí a peça de vocês.
Então, vou fazer as minhas carreiras até a carreira de número 22. E a gente sempre vai manter a mesma quantidade de pontos, tá? 73 pontos total na carreira. Finalizadas as minhas 22 carreiras, tá? Então, segui fazendo o mesmo padrão que eu fiz junto com vocês. Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou a nossa base. Então, aqui de largura, ela ficou medindo 39 centímetros. E de altura, vou medir aqui no meio, ó. Daqui, do meio da minha base até a pontinha, deu 31 centímetros. Agora, eu vou fazer uma última carreira com pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou pular a minha correntinha, vou vir aqui neste primeiro ponto, ó. Vou fazer um ponto baixo. Venho no espaço da correntinha, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto de base, coloco um ponto baixo. E assim eu vou seguindo, colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Estes marcadores aqui a gente pode retirar, tá? A gente vai fazer ponto baixo aqui, nesses pontos. Então, quando chegar aqui nos marcadores, a gente vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Até o final. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, tá? Fiz um ponto baixo para cada ponto de base. Então, no total, ficamos com 23 carreiras, tá? Contando com esta última carreira que eu fiz de pontos baixos. Esta parte que eu fiz com vocês é a segunda parte da minha bolsa. Eu já fiz aqui a minha primeira parte, ó, eu arrematei o fio, tá? Esta primeira parte a gente vai arrematar o fio e iniciar uma segunda parte igualzinha à primeira, ok? Então, volta ao vídeo e faz a segunda parte de vocês. Agora, eu vou iniciar a costura. A última carreira que a gente fez, ó, observem que o ponto tá do lado da frente. E aqui é o lado avesso, ó. Eu vou unir colocando frente com frente, ó. Aqui a minha segunda base já está do lado da frente. Eu vou pegar a minha primeira e unir aqui frente com frente, ó. Tá? Coloca frente com frente, aqui é o lado avesso. E assim eu vou iniciar a minha costura. Tá? Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor esta parte da costura. Ó, vou puxar a minha laçadinha, ó, aqui atrás. Vou pegar na lateral, ó, do meu ponto baixo da última carreira, da primeira parte, e vou pegar na lateral do meu último ponto baixo que eu fiz na segunda parte. Vou puxar a minha laçada. Opa! Vou ficar com 2 alcinhas na minha agulha e fechar as 2 alcinhas. Fiz um ponto baixo. Ó, vou vir aqui no pezinho do meu ponto, ó. Nesta emenda entre o ponto baixo e o ponto alto. Aqui também eu pego no mesmo lugar, ó. Na emenda do ponto baixo com o ponto alto, ó. Vou puxar a minha laçadinha e fazer um baixo. Vou vir no espaço dos pontos altos, colocar um ponto baixo. Ó, fiz aqui no espaço, vou entrar novamente, inserindo no espaço e fazer mais um ponto. Fiz 2 pontos baixos no espaço dos 2 pontos altos. Agora eu venho na emenda, ó, entre um ponto alto e outro, aqui também, ó, venho no mesmo espaço, puxo, faço um ponto baixo. Venho no espaço do ponto alto, ó, faço 2 pontos baixos nesse espaço. Então, sempre vou vir aqui na emenda, ó, entre um ponto alto e outro, né? Eu pego aqui do outro lado no mesmo espaço, faço um ponto baixo. E no espaço dos pontos altos, eu vou colocar 2 pontos baixos, ok? Então, vou seguir aqui nesta lateral desta forma.
Cheguei aqui na minha última carreira, ó. Vou pegar aqui na minha emenda, entre o ponto alto e as correntinhas iniciais, que a gente fez na primeira carreira. Venho aqui do outro lado pegando na emenda também, entre um ponto alto e outro. Faço ponto baixo. No espaço dos pontos altos, ó, coloco 2 pontos baixos. Agora a gente vai passar para o fundo, ó. E aqui na parte do fundo, ó, a gente vai pegar ponto com ponto. Então, aqui é o meu primeiro ponto, ó. Aqui é meu primeiro ponto. Pego aqui. E pego no mesmo espaço aqui do outro lado, tá? Ó. Estas duas alcinhas é desse ponto. Cuidado para não pegar as duas alcinhas desse ponto aqui, ó. É muito importante se atentar nesta parte da costura do fundo para que não falte e nem sobre pontos no final da costura. Então, aqui eu peguei ainda no último ponto, né, onde eu fiz a costura da lateral. Ó, vou vir aqui no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, e venho aqui no próximo ponto, ó, correspondente, pegando as duas alcinhas. Faço um ponto baixo. Sigo fazendo a minha costura com pontos baixos. Eu vou pegando um ponto correspondente para cada lado até chegar ali no meu miolo. Fiz a minha costura, ó, fazendo ponto sobre ponto. Voltei aqui só para mostrar para vocês que aqui na parte onde a gente fez a diminuição, ó, não vai bater ponto com ponto. Aqui nesta parte, ó, eu já cheguei na minha diminuição e deste outro lado ficou faltando um ponto para chegar na minha diminuição. E nesta outra parte, eu já cheguei nos meus 5 pontos da diminuição deste lado. Então, aqui não vai bater ponto com ponto, porque antes da minha diminuição, eu tenho 33 pontos deste lado, e deste outro lado, na segunda parte, eu tenho 34 pontos antes da minha diminuição. Eu voltei aqui nesta parte só para vocês não ficar confusa, achando que perdeu algum ponto. O importante é que ao fazer a costura, não sobre e nem fique faltando nenhum ponto. Ó, eu vou seguir com a minha costura, venho aqui no meu próximo ponto, pego o ponto do outro lado também e faço um ponto baixo. Venho no próximo, ó, observem que é a correntinha que a gente pulou na primeira carreira, ó. Vou pegar as duas alcinhas da minha correntinha e vou vir no próximo ponto do outro lado, fazendo um ponto baixo. E prossigo desta forma, fazendo a minha costura até o final do meu fundo. Finalizei a minha costura e, como vocês podem observar, deu certinho. Aqui a minha costura não sobrou ponto e nem faltou. Se o de vocês sobrou ou faltou, verifica se vocês não pulou nenhum ponto ou se colocou ponto a mais no mesmo ponto. Agora eu vou prosseguir com a costura desta segunda lateral da mesma forma que eu fiz a costura da primeira lateral. Agora eu coloco 2 pontos baixos no espaço do meu ponto alto, né, pegando as duas partes. Agora eu venho na emenda entre um ponto alto e outro. Faço um ponto baixo e sigo desta forma até o final da minha segunda lateral. Finalizada a costura, ó, cheguei até aqui o último ponto, tá? Agora eu vou fazer o arremate. Eu já abri aqui o meu fio em 2, puxo um dos fios e amarro uma ponta com a outra. Agora eu passo entre os pontos e selo a pontinha com cola de silicone. Agora a gente vai virar a nossa peça para o lado da frente, tá? Este lado da costura é o lado avesso. Então, eu viro a minha peça. Agora é só fazer a aplicação da alça da preferência de vocês. Eu escolhi esta alça náutica, mas vocês podem confeccionar esta alça com o próprio fio da bolsa, tá? Eu vou aplicar aqui nas laterais.
E assim a gente finaliza a nossa bolsa. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!